Galera, para mim começar o meu trabalho, eu primeiro tiro o nível das molduras, né? Primeiro eu confiro, porque aqui é uma garagem com área de festa, então é um forro grande, eu tenho que conferir todos os fundos de viga para o meu gesso passar de baixo. Depois de conferido, eu tiro o nível das molduras, coloco as molduras primeiro, depois eu marco as placas, né? Aí galera, para iniciar é assim, ó, 55, é o primeiro furo na parede, aí você fura na direção do risco, passa o arame no nível da moldura, um pouco para baixo, né? Pode passar o arame até no pé da moldura, que é a hora que você amarrar a placa e vai ficar bom. E a próxima marcação é com 60, 60, 60, 60 até chegar ao final da parede, né? E aí você coloca o arame na direção dos 60, ó, chumba lá em cima e coloca até o final da moldura. E assim em todo. Do outro lado da parede a mesma coisa, 55 para poder alinhar o furo e o resto 60. Depois só dar sequência na parede. Eu já mostrei como é que faz a marcação das placas e os furos dos arames. Depois de eu marcar as placas e furar os arames, eu gosto de chumbar. Como é na lajota, eu já chumbo antes para poder adiantar o meu serviço. Aí ele tá chumbando os arames, né? Eu venho furando, passando o arame e ele já vem chumbando. Depois que ele chumbar todos os arames, aí a gente dá início à colocação das placas, né? Galera, eu sempre falo, é muito importante você chumbar o arame. Tanto o arame do teto quanto o arame da placa. Se você fizer o furo na lajota e deixar o arame sem chumbar, é muito perigoso. Você chumbando já não tem risco nenhum. O gesso pode ser colocado na lajota, mas tem que ser chumbado, igual vocês estão vendo aí, né? Ali pega a sequência de 60 da parede, 55 a primeira placa e sequencial 60, puxado para a direita e puxado para a esquerda, é o mesmo procedimento. Aí galera, já é o forro pronto, né? Assim, ele já está no ponto para a segunda massa de acabamento, né? Que é a massa que eu chamo a massa lisa, a massa para queimar essas emendas, para ela poder ficar lisinha, né? Ali aquele buraquinho é a última placa que tem uma viga ali, eu preciso abrir aquele buraco para poder enfiar a mão e chumbar a placa, né? Eu não consegui gravar eu fazendo a massa lisa aqui, passando, porque infelizmente o celular deu problema. Tava com problema no cartão. Aí é o forro pronto. Depois só faltava fazer o acabamento da massa lisa, né? Eu vou continuar agora o forro. Aí galera, dando sequência ao serviço, eu já troquei o andame de lugar, né? Já acabei aquela parte e já coloquei a moldura, já furei todos os arames naquele mesmo esquema. Como o forro já estava começado, você só vem seguindo os 60, né? Depois dos arames passados, só vem chumbando e dar sequência no forro. Aí o forro passou debaixo da viga, tá vendo? E eu só sigo a sequência dele. Para lá já é o forro todo acabado, né? Todo arrematado. E agora eu vou continuar o forro para cá. E acabado aquele forro, né? Depois de ter chumbado os arames e colocado as placas, é hora de fazer o acabamento, né? Depois que ele passar essa massa, aí vem a segunda massa de alisar, para o acabamento ficar mais fino, né? Galera, vou mostrar como eu faço a massa para acabamento. Essa é a primeira massa que eu faço, uma massa para dar um cheio. Para fazer ela, só ir polvilhando o gesso na água. Eu coloco a metade do baldinho cheio, da metade do baldinho para baixo. Vou polvilhando o gesso na água até o gesso cobrir a água. Depois eu dou um tempo para ele curar. Aí você vai jogando até ele cobrir a água. Vai polvilhando ele. Não pode jogar tudo de vez, que senão empelota. É importante você que está aprendendo também não fazer muita massa. Depois de você colocar o gesso polvilhando até cobrir a água, você espera uns 8 minutos para ele poder dar o ponto dele.
ponto dele é esse daí. Quando você passar o dedo ele fica marcado assim, você já pode usar. Agora eu vou mostrar a segunda massa. Galera, essa é a segunda massa de acabamento. É a massa que eu chamo aqui a massa lisa. A massa para poder queimar o forro, para deixar ele lisinho. Você coloca a quantidade de água. Quem está aprendendo coloca pouco. Quem já tem experiência sabe como fazer. Aí você vai colocando o gesso e já vai mexendo ele. Nessa massa você já pode colocar o gesso e ir mexendo, mas coloca ele polvilhando também, misturando o gesso. Vai mexendo, vai misturando o gesso. Para saber o ponto, você vai observar a cor da sua mão. Quando ela estiver branquinha igual um leite, você pode parar de jogar o gesso. Tá vendo? Aí ela tá rala ainda. Se você deixar assim, ela fica uma massa fraca, fica podre. Então você continua mexendo e jogando o gesso até sua mão ficar branquinha. Jogou o gesso, continua mexendo. Pode mexer sem medo. Vai batendo para poder tirar todo o carocinho de gesso que tiver. Aí, quando a mão tiver assim, branquinha, pode parar de jogar o gesso e esperar a massa descansar. O ponto dela é igual a outra. Essa massa puxa com 5 minutos mais ou menos. Quando você passar o dedo e ele marcar, você pode usar. Aí galera, esse é o forro de um banheiro. Ele é um banheiro simples, só teve um detalhe em cima da pia. Para fazer esse detalhe da pia é bem simples. Você mede a largura e o comprimento da sua pia, faz o desenho com a placa e contorna a moldura na frente dele, né? A moldura vem colada na parede. Você faz o contorno em frente do desenho das placas e chumba. Depois continua com a moldura colada na parede, né? A moldura aí vai poder fazer a dilatação.
Galera, aqui já é uma outra parte já. Aqui vai ser a parte da academia, né? A sala das máquinas. Então aqui, por ter ficado um pouco mais baixo as vigas, eu vou precisar aumentar um pouco esse gesso aqui. Eu vou tirar o forro do cano. Eu vou forrar até no cano, no caso, e depois eu vou suspender ele. Para poder suspender, eu vou ter que subir uma placa lá naqueles blocos também, para eu poder ganhar altura nessa viga aí, beleza? Aí galera, fiz o forro ali por onde tinha o cano, né? E depois eu vou ter que suspender, igual eu falei, suspendi lá nos blocos e fiz o fechamento na frente onde eu coloquei o cano. Eu ainda vou fazer o recorte, botar a régua para poder alinhar, dar o acabamento filé para dar as quinas. Depois eu vou colocar a moldura para suspender mais ainda esse forro, beleza? Depois é só fazer os acabamentos e continuar. Depois eu mostro já ele pronto. Wanted to, I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, when everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. To the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. Yeah. Oh yeah. Yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone. Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder mostrar como eu faço para cortar, né, a parte do arame. Tem placas que ela vem com arame para você fazer o recorte nela e amarrar o arame que vem do teto, né? Tem placas que não vem, então você necessita fazer um rasgo e um furo. Aí eu vou mostrar as duas maneiras que eu uso para poder fazer o corte, né? Se a placa tem um arame, eu uso ela. Para poder achar o arame, geralmente ele fica nessa caixinha aí entre o encontro das duas fêmeas, né? Quando você corta aquela caixinha, ali você acha o arame, né? Você vai, quando a placa não tem, você faz esse corte aí na diagonal, no bico da placa, faz o corte com o serrote para fazer uma cava, pega a chave de fenda e faz um furo. Assim o arame que vem do teto passa primeiro no bico, passa primeiro dentro do buraco, depois por baixo da placa, dentro da cava, fecha no bico, aí você amarra no arame que vem do teto. E é muito importante você chumbar ele também, né? Os dois arames você tem que chumbar, tanto o que vem na placa, tanto esse que se você fizer o furinho você também tem que chumbar.